Qual é o seu vício? Aquela coisa que ninguém sabe, mas te controla. Aquela rotina silenciosa que parece inofensiva, mas aos poucos te esvazia por dentro. Terry Crews tinha um. E por muito tempo, ninguém sabia. Nem a esposa, nem os filhos, nem o público que o aplaudia como herói. Porque é assim que a maioria dos vícios funciona, no escuro. Quando ninguém está olhando. Quando as luzes se apagam e só sobra você com você mesmo. Terry era forte, famoso, rico, mas por dentro escondia uma batalha que quase destruiu tudo o que ele havia construído. E aqui vai a pergunta real. Você realmente está no controle da sua vida? Ou só parece estar até o seu vício apertar o botão? Neste vídeo, você vai entender o que Napoleon Hill chamava de autossabotagem emocional. E como um homem que parecia inabalável, quase perdeu tudo por não ter coragem de encarar o próprio reflexo. Prepare-se para conhecer o lado invisível da disciplina e descobrir por que o maior inimigo de um homem é o hábito que ele não consegue contar para ninguém. Antes dos músculos, antes dos filmes, antes das risadas e do carisma na TV, existia apenas um garoto, Terry Crews, nascido em Flint, Michigan. Uma cidade onde esperança era um luxo e sobrevivência, uma rotina. Seu pai era alcoólatra, violento. Sua mãe, religiosa e resistente, segurava a barra calada, com medo de sair e acabar perdendo os filhos ou a vida. E foi nesse ambiente que Terry aprendeu a primeira lição. Fique quieto e suporte. A dor não era para ser sentida, era para ser escondida, engolida, transformada em esforço, não em conversa. Ele começou a desenhar ainda criança, e esse era seu refúgio silencioso. Mais tarde, ganhou bolsa para estudar arte. Mas foi na força física que o mundo começou a prestar atenção. Terry entrou no futebol americano como quem entra num campo de batalha. Para provar algo, para mostrar que não era fraco, para nunca mais se sentir impotente como quando via a mãe sendo agredida e não podia fazer nada. E funcionou. Ele virou atleta, jogou na NFL. Era respeitado, temido, admirado, mas aqui está o detalhe. Quanto mais forte ele parecia por fora, mais frágil se tornava por dentro. Porque todo o reconhecimento vinha da performance, da imagem, do personagem. Ninguém queria saber como ele se sentia. E ele mesmo já tinha esquecido de perguntar isso para si. Napoleon Hill dizia que o desejo por aprovação pode construir impérios, mas também pode aprisionar uma mente. E Terry estava preso. Preso a uma ideia de homem que não podia falhar, não podia reclamar, não podia parar. Foi nesse momento que ele começou a desenvolver um segredo, um hábito, algo que ninguém via. Algo que servia para aliviar o peso, mas só aumentava o buraco por dentro. E a verdade é essa: você pode parecer invencível e ainda assim estar em pedaços. Terry sorria nas câmeras, cumprimentava fãs, levava sustento para casa, mas à noite, quando tudo parava, ele voltava para aquilo que nunca teve coragem de contar para ninguém. Porque tem coisas que você não conta nem para si mesmo. Tem vícios que não gritam, eles sussurram. E sussurram exatamente aquilo que você quer ouvir para evitar olhar no espelho. Terry achava que estava no controle, mas o que ele tinha era uma armadura. E como toda armadura, ela só cobre o lado de fora. Terry Crews parecia estar vencendo. Depois do esporte veio a atuação. E mais uma vez, ele conquistou tudo pela performance. Corpo gigante, carisma explosivo, risada contagiante. Um homem que ocupava qualquer sala com presença, energia e confiança. Pelo menos era o que parecia. Hollywood amava aquele Terry. As marcas, os fãs, os programas de TV. Todos queriam a versão dele que era impossível de ignorar. Mas por trás do personagem existia algo que crescia devagar. Algo que ninguém via. Nem ele queria ver. No fundo, Terry estava viciado. Não em drogas, não em álcool, mas em uma fuga.
uma fuga secreta, repetida, silenciosa, acessível. Um vício que ele alimentava quando o barulho acabava. Napoleon Hill alertava sobre isso. Os hábitos invisíveis que você não controla acabam te controlando. E era isso. A pornografia não era só entretenimento para Terry. Era um anestésico, um alívio imediato para dores antigas. Uma forma de sentir algo que ele não precisava administrar emocionalmente. Nenhum risco, nenhuma cobrança, nenhuma intimidade real. E como todo vício, começou pequeno, inofensivo, frequente. Mas com o tempo, virou parte da rotina. Virou o remédio para a ansiedade, para a raiva, para a solidão. E como todo remédio que se toma demais, os efeitos colaterais começaram a aparecer. Terry se tornava mais ausente em casa, menos conectado com a esposa, mais irritado, mais defensivo, mais preso em si. Mas ainda era o Terry que todo mundo aplaudia. Ainda era o cara dos comerciais, das piadas, dos músculos, dos talk shows. E aí está o perigo. O mundo te aplaude enquanto você afunda. Porque se você entrega resultados, ninguém questiona sua integridade. Se você entrega sorrisos, ninguém percebe que por dentro você está se destruindo. Até que um dia a máscara racha, e com Terry rachou onde mais doeu, em casa. Rebecca, sua esposa, descobriu, e a verdade que ele escondeu por tanto tempo explodiu. Ela o expulsou de casa. Ele perdeu tudo, não em dinheiro, mas em respeito. Perdeu a confiança da mulher que esteve com ele desde antes da fama. Foi aí que Terry entendeu. Não era só sobre o vício. Era sobre a mentira que ele contava para si mesmo. A mentira de que estava no controle. A mentira de que isso não era um problema. A mentira de que todo mundo faz. E como dizia Napoleon Hill, o hábito mais destrutivo é aquele que você defende enquanto ele te enfraquece. Terry finalmente teve que parar. Olhar no espelho e admitir que o homem forte da televisão tinha medo de encarar a própria dor. Quando Rebecca expulsou Terry de casa, o herói virou homem comum, sem plateia, sem aplauso, sem desculpas que pudessem encobrir a verdade. Ele estava sozinho, com seu segredo e com o reflexo de alguém que, pela primeira vez, ele precisaria encarar de verdade. E não dava mais para culpar ninguém. Nem o pai abusivo, nem o passado duro, nem o sistema que cobra dos homens uma força que não pode falhar. A dor agora era dele, e só dele. Napoleon Hill dizia: nenhum homem pode ter sucesso duradouro sem autodomínio. Terry tinha controle sobre tudo, menos sobre si mesmo. E foi isso que quase destruiu tudo o que ele construiu. Então veio o momento mais difícil, o que muitos evitam a vida toda. Pediu ajuda, entrou em terapia, falou pela primeira vez sobre o que sentia, sobre o medo, sobre a vergonha, sobre a dependência. Começou a entender que seu vício não era só um comportamento, era um sintoma. Sintoma de uma mente que nunca aprendeu a lidar com dor emocional, que cresceu em silêncio, que viu o pai descontando tudo na bebida e jurou que seria diferente, mas acabou buscando sua própria forma de anestesia. E aqui está a virada. Terry não quis mais ser forte. Ele quis ser inteiro. Parou de fingir, parou de justificar, parou de correr. Começou a praticar o que Hill chama de autossugestão. Reprogramar a mente todos os dias para um novo padrão, para uma nova forma de viver, para uma verdade que não dependesse de esconderijo. E nesse processo, ele reconstruiu o casamento, reconquistou o respeito da esposa, se reconectou com os filhos, mas principalmente reconstruiu a si mesmo. Não o ator, não o astro, o homem. O homem que aprendeu a dizer não quando ninguém está olhando, que aprendeu a lidar com dor sem precisar fugir, que aprendeu que força de verdade não é resistir ao mundo, é resistir a si mesmo. Terry começou a falar publicamente sobre sua luta, sem vergonha, sem pose, porque agora ele sabia, o que destrói não é o erro, é o silêncio em torno dele.
E quando você compartilha sua fraqueza, você deixa de ser refém dela. Você vira autor da sua própria reconstrução. Depois da queda, Terry Crews podia ter seguido um caminho comum: silêncio, esquecer, fingir que nada aconteceu. Mas ele fez o oposto. Ele decidiu transformar a dor em discurso, o segredo em bandeira, a vergonha em força. Ele virou a própria exposição em missão. Em entrevistas, programas, livros, ele passou a contar tudo, sem filtro, sem medo. E cada vez que ele falava, não era para impressionar, era para libertar. Porque ele sabia, cada pessoa tem um vício. Alguns bebem, outros comem demais, outros se sabotam em silêncio. A diferença é que poucos têm coragem de expor a batalha, e é aí que entra o ponto central desse capítulo. Napoleon Hill dizia que a dor só vira poder quando encontra direção. A transmutação da energia negativa em propósito definido é o segredo dos grandes homens. Terry entendeu isso. Ele não queria mais vencer apesar do vício. Ele queria vencer usando o que aprendeu com ele. E é por isso que hoje, quando ele fala sobre pornografia, autocontrole, masculinidade, ele fala com a calma de quem não tem mais nada a esconder. Porque quando você revela a verdade, você tira dela o poder de te destruir. Terry hoje inspira milhares de homens a falarem o que nunca tiveram coragem. Ele mostra que pedir ajuda não é fraqueza, é liderança emocional. Que admitir o erro não te diminui, te reinicia. Que ser macho não é ser insensível, é ser inteiro. E isso muda tudo, porque o mundo está cheio de pessoas fortes por fora e quebradas por dentro, e até elas se permitirem quebrar o ciclo, vão continuar repetindo padrões que destroem seus lares, suas relações e sua própria identidade. Terry quebrou, mas usou os cacos para construir algo mais forte do que qualquer máscara. E aí está a lição. O seu pior capítulo pode virar o prefácio da sua maior transformação, se você tiver coragem de escrever. A maioria das pessoas tenta apagar a parte feia da própria história. Mas é justamente nessa parte que mora o ouro. A versão mais autêntica de você não nasce do que você mostra para o mundo. Ela nasce do que você enfrenta quando ninguém está vendo. Terry Crews entendeu isso e decidiu nunca mais se esconder. E você? O que tem te mantido preso no escuro? Porque a única forma de vencer um vício é deixar de alimentá-lo com silêncio. Terry Crews passou a vida inteira sendo um homem forte. No futebol, na TV, na frente das câmeras, no centro das atenções. Mas ele descobriu, da forma mais dolorosa possível, que ser forte não significa vencer. Significa aguentar, mesmo quando isso está te matando por dentro. E foi só quando ele parou de aguentar que começou, de fato, a se curar. O vício dele não era um acaso. Era consequência de um ambiente violento, de uma cultura que ensina o homem a reprimir, de uma masculinidade que associa vulnerabilidade com fracasso. Terry cresceu ouvindo: engole o choro, homem não reclama, seja durão. E cresceu tentando provar que era exatamente isso, durão. Mas a verdade é que quando você tapa a dor, ela não desaparece. Ela se esconde e cria raízes, até virar comportamento automático, até virar alívio rápido, até virar vício. Napoleon Hill chamava isso de auto-hipnose destrutiva. A repetição de hábitos ruins se torna fé aplicada no fracasso. Ou seja, quanto mais você alimenta o vício, mais acredita que ele faz parte de quem você é. E quando isso acontece, você para de lutar. Terry chegou nesse ponto. No auge do sucesso externo, ele estava vazio por dentro. E ninguém percebia. Porque ninguém pergunta como vai o homem que está sempre rindo. Mas um dia, alguém percebe. E se você não estiver disposto a mudar, tudo que parecia sólido desmorona. Ele perdeu a confiança da esposa, quase perdeu a família, perdeu o controle, mas ele fez o que poucos fazem. Assumiu, encarou
expôs e o que ganhou de volta foi a própria alma. Terry hoje é exemplo de um novo tipo de força. Não a força que vence todos os dias, mas a que levanta mesmo depois de ter caído no lugar mais fundo, o da culpa. Ele entendeu que o verdadeiro domínio não é sobre controlar o mundo. É sobre controlar a si mesmo quando o mundo não está olhando. Porque essa é a parte mais difícil. Fingir é fácil. Postar frases de superação é fácil. Levantar peso, ganhar dinheiro, colecionar conquistas, tudo isso é fácil. Comparado com parar, olhar para dentro e encarar o que você realmente é. A verdade é que todos nós temos um canto escuro, uma distração, um impulso, uma fraqueza que a gente esconde. Mas enquanto ela estiver escondida, ela manda em você. O dia em que você traz para a luz, ela perde força. Porque a luz da consciência queima tudo que vive da vergonha. Terry aprendeu isso. E hoje sua liberdade não vem da força que ele mostra, mas da verdade que ele não precisa mais esconder. Voltemos à pergunta que abre este vídeo. Qual é o seu vício? Aquela coisa pequena, escondida, mas que te rouba energia todos os dias. Talvez não seja pornografia. Talvez seja a comparação constante. A procrastinação disfarçada de descanso. O celular que você não larga. A comida que você usa como escudo. A necessidade de agradar ou o medo de parecer fraco. O vício não é sempre uma substância. Às vezes é uma ideia. Uma mentira repetida tantas vezes que virou verdade. Eu sou assim. Terry Crews acreditava nessa mentira. Ele dizia, eu sou forte. Mas não era. Ele estava apenas treinado para esconder. E quando a verdade veio à tona, ele teve que se reinventar, do zero. E aqui está a beleza. Foi justamente quando ele se permitiu quebrar que começou a ficar inteiro. Napoleon Hill ensinava que o sucesso exige um preço. Mas não é só esforço externo, é sacrifício interno, é abrir mão das muletas, é cortar os atalhos mentais, é parar de negociar com os próprios impulsos como se fossem inofensivos. Terry pagou esse preço, e o que ele construiu depois disso não foi mais fama, foi liberdade. Hoje ele pode entrar em qualquer lugar com a cabeça erguida, não porque está limpo de erros, mas porque está limpo de mentira. E você? Está se escondendo atrás de qual armadura? Está repetindo qual desculpa? Está alimentando qual vício, enquanto finge que está no controle? Porque aqui vai a verdade crua. Você não é o que mostra. Você é o que faz quando ninguém está olhando. E se você quiser mudar de verdade, vai ter que começar por esse lugar, o escuro, o silencioso, o incômodo. Vai ter que admitir, assumir, falar, buscar ajuda, desprogramar, reprogramar, mas vale a pena, porque do outro lado da vergonha existe uma liberdade que você nem imagina, uma leveza de não precisar mais mentir, de não se esconder, de não temer ser descoberto, porque você já se expôs e sobreviveu. Se esse vídeo tocou um ponto que você costuma evitar, se você viu um reflexo seu dentro da história do Terry, então inscreva-se no canal Ferreiro Mental. Aqui a gente não esconde cicatriz. A gente transforma ferida em ferramenta. Comenta aqui embaixo o que você sente que ainda te controla, mesmo quando ninguém vê. Pode ser um hábito, um pensamento, um medo. Escreve. Começa por aí, porque a cura começa quando o silêncio acaba.